Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos muito felizes de estarmos na presença do Senhor mais uma vez. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que veio do coração de Deus. Por isso não quero me delongar muito e já ir direto à palavra após a ceia, para que nós possamos ter o tempo necessário para falarmos desse tema tão importante. Amém, queridos? Nós vamos ler uma carta que chegou à nossa igreja. Essa carta, primeiramente, chegou à igreja de Laodiceia. Está lá em Apocalipse 3, a partir do verso 14. Nós vamos ler juntos e entender o que Deus tem para nos dizer na mensagem de hoje. Quem estava na chapel mais cedo, viu o nosso irmão Bruno trazendo uma mensagem ali aos Coríntios e falando da carta que foi enviada pelo apóstolo Paulo. E hoje o Espírito Santo tem uma carta para nós. Amém? Tem um momento aqui para que nós compartilhemos e entendamos a mensagem. Eu vou precisar, todos os voluntários, sentem. Eu vou precisar que vocês sentem, tá bom? Por gentileza. Todos os voluntários, ninguém de pé. Hoje eu preciso que todo mundo sente para prestar atenção, nenhum movimento, por favor, vamos evitar o movimento para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer para nós. Vamos ler junto? A partir daqui então, carta do Apocalipse, escrita por João, remetente Jesus Cristo e o destinatário à igreja de Laodiceia. Apocalipse 4, do verso 14 ao 22, a palavra de Deus diz assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Você não é frio, nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então, de fato, será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu, Jesus, corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus fala. Ele diz às igrejas. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar, pedindo para que o Senhor abra o nosso coração para essa mensagem que eu ouso dizer que será uma das mais importantes que a gente já ouviu nesse ano de 2026 e na história dessa igreja. Espírito Santo de Deus, essa é a sua palavra. A sua santa e preciosa palavra, Senhor, que entra como uma flecha no nosso coração. Senhor, o Senhor diz nas Escrituras, ó Pai, que o Senhor é quem faz a ferida e o Senhor é que sara. O Senhor diz para que nós devemos ir ao Senhor, porque o Senhor nos despedaça, mas o Senhor nos restaura. Pai, mais uma vez nessa manhã, nós assentados à sua mesa, na mesa da ceia, nós colocamos toda a nossa atenção, Senhor Jesus, ao Senhor. Tudo aquilo que iremos ouvir
do Senhor nos próximos minutos, eu peço, Pai querido, que o Senhor mantenha a nossa atenção totalmente plena, focada na Tua voz, focada no Teu Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus eu oro pela minha vida, que o Senhor tenha misericórdia do pregador de hoje. Senhor, eu não tenho nada a oferecer senão a minha voz e a minha vida em Sua presença. E eu te peço que eu seja um canal limpo na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Me consome, Senhor, com Teu fogo, no nome de Jesus. E a que a Sua palavra vá e ela cumpra o propósito pela qual ela está sendo lançada, no nome de Jesus. Mornidão e cegueira espiritual é o tema de hoje. Irmãos, essa mensagem, como tantas outras, ela começou a nascer no meu coração há cerca de 2 semanas atrás, quando o Senhor ele falou de uma forma muito clara sobre cegueira. Todas as passagens que eu abria, ou com as pessoas que eu conversava, as ministrações que eu ouvia, os louvores que eu escutava, falavam de alguma forma sobre cegueira. E eu então, diante disso, eu me coloquei no lugar ali com o Senhor e falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer? Eu prego no culto da ceia daqui a 2 semanas, e o que o Senhor quer falar? E o Senhor me disse então sobre cegueira espiritual naquela semana. Na semana seguinte, então, ele continuou ministrando e começou a falar sobre mornidão espiritual, que é um pecado gravíssimo, ao ponto, meus irmãos, de essa carta endereçada à igreja de Laodiceia, essa carta não ter nenhum tipo de elogio da parte de Jesus para essa igreja. Se você prestar atenção, o apóstolo João ele escreveu 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E todas as outras 6 igrejas, o Senhor Jesus vai ter algum tipo de elogio. Ele vai falar sobre aquela igreja. Ele vai dizer: eu conheço suas obras, a gente já vai falar sobre isso. Mas para a igreja de Laodiceia, ele não teve nenhum tipo de elogio. Amém? Tem outro? Voltou? Amém. Ele não teve nenhum tipo de elogio. Ele simplesmente falou aquilo que estava acontecendo e deu um diagnóstico sobre aquela igreja. E é isso que nós vamos falar hoje. A nossa igreja, ela recebeu essa carta hoje. Vocês sabem que eu sou o tipo de pastor que gosto muito de vacinar a igreja. Eu sempre trago temas aqui, pregações, para que a gente possa estar preparado sobre questões da nossa vida cristã. De uma forma pastoral, eu trago mensagens para que eu e você nós possamos aprender de forma antecipada a lidar com certas situações. Mas nesse caso, no caso de hoje, nós recebemos a mesma carta de Laodiceia. E o porquê disso? Porque nós estamos muito acomodados. Nós estamos vivendo confortáveis demais. Demais. Ao ponto do Senhor Jesus nos dar um alerta no dia de hoje, dizendo: igreja em Galway, eu estou a ponto de te vomitar. E nós devemos levar isso a sério. Quando Jesus fala, nós devemos levar a sério. E quando é endereçada uma carta desse tipo, nós devemos levar isso ao quadrado ainda. Porque de fato o Senhor ele não está feliz com algumas coisas. Eu preguei na última ceia, os irmãos lembram que eu preguei? Ainda existe uma cruz. Foi isso que eu preguei na ceia de julho. 1 mês se passou e temos uma carta da parte do Espírito Santo, dizendo que nós estamos muito acomodados. Dizendo que nós estamos como Laodiceia, achando que somos ricos. Achando que não nos falta nada. Achando que eu posso escolher ou não vir à casa de Deus. Eu posso escolher ou não ter um tempo de intimidade e de oração com o meu Senhor. As bênçãos que eu recebo, amém, aleluia, glória a Deus. Mas buscar o Deus das bênçãos de todo o meu coração, onde está isso? O que nós estamos fazendo?
O que tem nos levado, como igreja em Galway, a estar nessa posição? Uma posição de exortação. Uma posição séria, seríssima hoje. Que eu oro a Deus em nome de Jesus para que a gente saia daqui com o entendimento. Para que a gente não volte a esse lugar. Para que as outras e demais cartas, elas sejam mais brandas. Mas a carta de hoje não. A carta da igreja na cidade de Galway e da nossa igreja. O Senhor diz nessa introdução: vocês estão muito acomodados. Está confortável demais para vocês. Está muito confortável. É claro, irmãos, que nós podemos, pela misericórdia e pela graça de Deus, usar tempo que nós temos de folga no trabalho, no serviço, para viajar, para passear, para estar com a família. Glória a Deus por isso. Nós precisamos cuidar da nossa família. Vocês sempre me viram como pastor incentivando isso. Para que você cuide da tua casa, marido, para que você cuide da tua esposa, você cuide dos seus filhos. Mas nós estamos no ponto de escolher: se fizer um sol lá fora, eu não venho. No culto de terça-feira, após a ministração e a palavra da pastora no último domingo, a minha expectativa é que tinha pelo menos 50 pessoas aqui nesse auditório. Não tinha nem 40. O que nós estamos fazendo? Está entrando pelo um ouvido e saindo pelo outro, diz o Senhor. O que vocês estão fazendo? Será que isso é um clube social onde nós estamos ou não? É para nossa meditação. Nós estamos vivendo uma vida tão cheia de compromissos, tão cheia de tarefas. Se eu abrir a tua agenda, se você abrir a minha, o que nós vamos encontrar? Será que eu já tenho um compromisso para a próxima terça, para o próximo domingo? Será que eu já tenho um compromisso tomado o meu mês de agosto inteiro? Nós estamos vivendo uma vida cheia de compromissos, cheia de distrações, e Deus, Ele passa apenas a ser mais um item na agenda. Só mais um. Eu vou na igreja todo domingo às 11 da manhã e eu não falto. Amém, glória a Deus por isso. Mas qual a motivação do seu coração para isso? Você pode vir todos os cultos. Eu não estou falando necessariamente de vir aos cultos, mas perceba, entenda. Eu estou dizendo sobre a motivação do meu e do seu coração em nos colocarmos diante da presença de Deus, na casa de oração. Será que também no secreto nós estamos buscando ao Senhor? Irmãos, o Senhor tem falado na nossa igreja em intimidade. Começamos o mês falando disso. Na vigília, dia 31, o tema ali, o final, o ápice foi intimidade. Nós falamos, vamos passar o mês de agosto buscando mais intimidade com o Senhor. E agora, no dia 9, entrando na metade, o Senhor fala para a gente: eu acho que vocês não entenderam. Eu acho que vocês não entenderam. Nós estamos vivendo como se nós pudéssemos deixar a oração para amanhã, como se nós pudéssemos deixar a reconciliação, pedir o perdão para o meu irmão para amanhã, porque afinal nós temos todo o tempo do mundo, porque afinal esse negócio de Jesus voltar, será que é isso? Estamos deixando o arrependimento para amanhã. Só esse pecadinho, vou continuar, não pega nada. Sendo que o Senhor já falou: obedeça, obedeça, obedeça. A leitura da palavra como está? A tua Bíblia. Se eu for na tua casa, onde vai estar a tua Bíblia? Vai estar no meio da prateleira? Em cima da mesa? Onde vai estar? Pouco a pouco nós estamos colocando um filtro
diante dos nossos olhos. Estamos andando com filtro. Nos olhamos no espelho e dizemos, tá tudo bem, eu amo a Jesus, eu sou crente, eu sou uma boa pessoa, eu vou na igreja de vez em quando, eu culto fé, que um culto na semana, se eu já vou no domingo, você está perdendo o que Deus está fazendo aqui toda terça-feira, você está perdendo, e o Senhor está dizendo, se arrependa. Você pode dizer para mim, eu tenho um cargo na igreja, pastor. Eu sou líder, eu sou pastor aqui nessa casa. Amém, aleluia. Mas nós, e eu incluso, bateu em mim primeiro. Eu incluso, nós não podemos nos apegar ao cargo que nós temos, à função que exercemos, o ministério que nós servimos no voluntariado. Nós devemos nos apegar em Jesus. E é isso que ele diz lá no texto, em Apocalipse 3,15. Eu não vou fazer uma pregação em pontos hoje. Eu vou falar tudo que o Espírito Santo tem para falar hoje. Amém? Hoje eu preciso ser pastor nessa igreja. Eu preciso. Porque eu serei cobrado por isso. E começou em mim. Apocalipse 3,15, o Senhor Jesus está dizendo, eu sei de tudo o que você faz. Eu conheço as tuas obras. Você já parou para pensar, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele conhece o som do nosso coração? Ele está vendo a nossa mente, Ele conhece o que se passa no nosso interior. Muitos pensamentos, muitas críticas, muitas coisas que nós não temos coragem de colocar para fora, o Senhor está vendo e Ele não está se agradando. Ele diz, eu conheço as tuas obras, eu estou a ponto de vomitar-te, porque você é morno. Antes fosse quente, antes fosse frio, mas morno não dá. E a mornidão espiritual é um pecado grave. Nós estamos em pecado quando levamos uma vida morna. Uma vida em que nós achamos que eu sou pastor da igreja. Não. O Senhor, Ele quer uma chama no meu e no seu coração. O Senhor quer que nós queimemos por Ele. O Senhor, Ele quer nos encontrar nas madrugadas. O Senhor, Ele quer te encontrar quando você está no carro. O Senhor, Ele quer te encontrar quando você está no seu trabalho. O Senhor quer o seu e o meu coração. E Ele não quer um coração morno, mas um coração que queima. Um coração que queima por Ele. E eu creio no nome de Jesus que esse tempo de mornidão nessa igreja acabou hoje em nome de Jesus. Porque nós estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Isso é com cada um de nós. Eu creio no nome de Jesus, eu profetizo, eu declaro, pela autoridade, pelo poder que há no nome de Jesus. Quando você chegar na tua casa, você vai ter vontade de orar. Você vai ter vontade de ler a palavra. Você vai para o seu secreto. Você vai voltar a escrever. Você vai voltar a interceder. Você vai voltar a lembrar do primeiro amor e voltar às primeiras práticas em no nome de Jesus. Quando o seu e o meu coração, nós éramos apaixonados pelo Senhor. Nós temos saudades desse lugar, Jesus. Nós temos saudades desse lugar, Jesus. Perdoa-nos, Jesus. Não queremos ser mornos, Jesus. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Nós te amamos, Jesus, tu sabes.
Tu sabes, Pai, do nosso amor por Ti, Jesus, e o Senhor corrige o filho que ama. Continua falando, Senhor. Jesus, Ele conhece a nossa verdadeira condição. Ele sabe exatamente como nós estamos. E Jesus, é engraçado que Jesus, Ele não começa perguntando ou pesquisando o que os outros pensam sobre a igreja de Laodiceia. Ele começa dizendo: eu conheço suas obras. Muito obrigado, minha irmã. Eu conheço as suas obras, ele diz. Ele não pergunta sobre a reputação da igreja, isso não é o importante. Quantos seguidores ele tem no Instagram, isso não é o importante. Não são essas coisas que ardem no nosso coração. Nós temos uma clareza da nossa identidade nessa cidade. Nós ouvimos a voz daquele que nos chamou. E aquele que tem nos dado tantas coisas. Tantas coisas. Estrutura, saúde, dinheiro, recursos, provisão. Esse Jesus, nosso Senhor, Ele é o mais importante na nossa vida. E Ele não está preocupado com a nossa reputação, com o seu nome. Importa que o nome dele cresça e o nosso diminua. O meu nome, o teu nome não tem nada a ver. Nós carregamos um nome, e o nome de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O nome daquele que é, que era e que há de vir. O nome de Jesus, o Rei da Glória. O Rei da Glória. E nós, como igreja, abrimos os portais eternos para que Ele entre. Para que Ele entre. É esse Deus que nos conhece, que está dizendo: volte às práticas do primeiro amor. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você ainda ama estar na presença de Deus? Você ainda tem prazer na comunhão dos irmãos? É tão bom, irmãos. É tão bom que tem um versículo na Bíblia sobre isso, em Salmos, falando quão bom, quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E ali o Senhor ordena a sua bênção. Não troque a comunhão por uma agenda lotada, por compromissos que você pode fazer depois. Não troque a comunhão. Você ainda se alegra quando alguém se converte? Você ainda tem fome da palavra? Você ainda se entristece quando você peca? Você ainda deseja ser parecido com Jesus? Desejamos. Desejamos. Jesus, ele não está à procura de aparência, de fervor. É muito fácil eu e você nós levantarmos a mão aqui na igreja, falar aleluia, falar glória a Deus, falar tantas coisas e parecer que nós somos crentes. Deus, ele não está interessado nessas coisas. Nós sabemos lá no livro do profeta Samuel, quando Samuel foi enviado para ungir Davi a rei, ele viu primeiro o irmão mais velho de Davi e falou: é esse aí. Mas nós sabemos o que a palavra diz, que Deus ele não olha a aparência, mas ele conhece os corações. Lá em 2 Crônicas 16:9, o verso 9, na parte A, diz assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar a sua força àqueles cujo o coração é inteiramente dele, inteiramente dedicado a ele. Será que o meu e o seu coração
continua sendo inteiramente do Senhor? O meu e o seu coração está dividido por tudo aquilo que nós podemos ter aqui na Irlanda. Não estamos no Brasil. Não estamos, talvez você no seu país de origem, talvez você, irlandês, não está na sua cidade de origem. Galway é muito confortável, nós temos tudo. Nós temos carro, nós temos trabalho, nós vamos ao mercado, nós temos parque, nós temos praia em Salt Hill. O que mais? E aquilo que é o bem mais precioso, que é o próprio Jesus, tem sido só mais um item na nossa agenda. Em 2 Crônicas 25:2, a palavra de Deus fala de Amazias, que era um dos reis. E nesse versículo diz que Amazias, ele fez o que era certo diante do Senhor, mas não de todo o coração. Eu e você podemos nos enganar pensando que estamos servindo a Deus. Achar que a gente, não, estou muito bem. Irmão, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, diz a palavra. Só de nós pensarmos que estamos muito bem, nós temos um problema. Nós podemos fazer as coisas de Deus sem Deus. Podemos servir a Deus sem servir a Deus. Faz sentido? Nos ocupamos com tantas coisas. E Deus? Onde está Deus? O Evangelho, ele nos traz de volta para entregarmos todo o nosso coração a Jesus. Lá no verso 16, de Apocalipse 3, nós vemos aqui que é realmente o alerta máximo de Jesus aqui para nós hoje. Lagoinha Galway, porque vocês são como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ter que ouvir isso. Eu, como pastor de vocês, eu preciso levar vocês junto comigo. Eu não posso fazer por você, como eu não posso ir à academia por você. Eu não posso trabalhar por você, mas eu posso fazer isso com você. Nós temos um compromisso, igreja. A partir de hoje, amém? Você pode levantar sua mão em compromisso com o Senhor Jesus? Diga assim: Senhor Jesus, eu me comprometo a ser diferente, a voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Usa minha vida. Eu me arrependo. Em nome de Jesus. Não podemos ser uma igreja apenas por conveniência. Vou ao culto quando é conveniente, eu oro quando é conveniente, eu leio a palavra quando é conveniente. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós não temos todo o tempo do mundo. Isso é uma mentira que Satanás está fazendo, está colocando diante do povo de Deus. Nós não temos todo o tempo do mundo. Talvez Jesus pode voltar para você e para mim amanhã. Talvez essa seja a minha última pregação. Talvez. Quando você para pensar nisso, isso te traz terror? Isso te traz medo? Ou isso te traz alívio? Se hoje, domingo, dia 9 de agosto, fosse o seu último dia de vida, você diria misericórdia ou glória a Deus?
Nós não podemos viver uma vida de aparência, porque o Senhor, Ele conhece o meu e o seu coração. Lá no verso 17 de Apocalipse 3, diz: você, Laodiceia, você, Galway, você diz: eu sou rico, eu sou próspero, eu não preciso de nada, não preciso de coisa alguma, e não percebe, você não está percebendo que você é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. E olha que interessante, no começo aqui do verso ele diz: você diz. Só que Jesus está dizendo: mas você não percebe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. É isso que eu estou falando sobre o filtro. O filtro de uma mornidão, de uma cegueira espiritual. Você e eu, nós começamos a dizer: eu não preciso mais aprender, eu já li todas as cartas, eu sou especialista em escatologia, Apocalipse é comigo mesmo. Você pode dizer isso para mim, mas não é isso que Deus quer ouvir. Você pode dizer: eu já conheço essa mensagem, eu já li esse texto, isso aí não é para mim, isso é para o meu irmão que não veio hoje, isso é para outras pessoas. Eu sou espiritual, eu sou uma bênção. É exatamente para você que Jesus está dizendo hoje. Pobre, cego, nu, miserável, infeliz. É isso que nós somos. Nós temos o exemplo que Jesus usou contra os fariseus, lá em João 9, do 39 ao 41. Jesus disse assim: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que vêm se tornem cegos. Então alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que eu sou cego? Você, pastorzinho, está dizendo que eu sou cego? Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Mas a culpa de vocês permanece porque vocês afirmam que podem ver. Cegueira espiritual. Coração endurecido. Um coração que se recusa em ser tratado. Quantas mensagens, eu repito, quantas mensagens nós já compartilhamos nesse púlpito esse ano? Palavras de alívio, de consolo, de exortação. Fomos vacinados tantas vezes. Mas parece que o nosso coração, ele continua endurecido. Os fariseus, eles conheciam as Escrituras. Eles eram líderes de uma tradição religiosa, judaica. Eles tinham posição. Os fariseus, eles eram respeitados, mas eles não reconheceram Jesus. Isso significa, para mim e para você, que ser usado por Deus não significa que você não precisa de correção. Pelo contrário, Ele poda para que você e eu nós possamos dar mais frutos. E frutos que glorificam o nome dEle. Amém? Vocês ainda estão comigo? Amém. Amém. Jesus então oferece 3 remédios para nós. Na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, Ele não só exorta e faz a ferida, como diz a palavra e a canção, mas Ele restaura, Ele cura. E Ele oferece 3 remédios para mim e para você nessa manhã. No verso 18 de Apocalipse 3, Jesus diz assim: eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então de fato você será rico. Compre também roupas brancas para que a vergonha da sua nudez seja coberta, para que você não se envergonhe. E compre também colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar.
O remédio vem de Cristo. A saída para mim e para a sua vida é Cristo. Nós precisamos de Cristo. Só Ele, meus irmãos. É só Ele que nos dá a cura, é só Ele que nos salva. A verdadeira prosperidade, e quando aqui Jesus fala de comprar ouro, a verdadeira prosperidade não é quantos euros você tem na sua conta. Você pode ter 1 milhão de euros na sua conta. Isso não vai fazer você uma pessoa próspera. Enquanto uma senhorinha lá no interior da Bahia, lá no Brasil, é o exemplo que eu dou da minha avó. Uma senhorinha como essa, ela pode ser muito mais próspera do que alguém que tem 1 milhão de euros na sua conta. E essa prosperidade é o quê? É Jesus. É conhecer Jesus. A prosperidade é conhecer Jesus. A maior riqueza que eu e você nós temos na nossa vida é a presença de Deus na minha e na tua vida, na minha e na tua casa, na nossa igreja. Nós somos prósperos, ricos, porque temos a presença de Jesus no nosso meio. Se assim não fosse, não estaríamos aqui. Rico é aquele que conhece Jesus. Você pode ter uma BMW, você pode ter um Porsche Cayenne. Isso não te faz rico. Rico é aquele que conhece Jesus. Rico, rica é aquela que tem paz com Deus. É aquele que encontrou perdão. É aquele que pode dizer: Cristo é suficiente para mim. Será que você pode fechar os seus olhos e dizer: Jesus, o Senhor é suficiente na minha vida. Amém? Vamos continuar. Jesus também diz para comprarmos vestes brancas. Talvez nós estamos vestindo uma roupa de uma reputação religiosa, como eu já disse. Eu sou pastor da igreja, então... Não. Nós temos que ter vestes novas. E a palavra de Deus diz que Ele nos dá vestes de alegria. Uma coroa em vez de cinzas. É o Senhor Jesus que nos dá essas vestes. E dele nós precisamos comprar roupas. E o último que Jesus diz é o colírio. E o colírio é para que a gente volte a enxergar. E é isso que o Espírito Santo está derramando sobre a nossa vida hoje. Nós precisamos voltar a enxergar o pecado como Deus enxerga o pecado. O pecado ele não faz mal só na sua vida. Ele não atrapalha a sua salvação apenas. O pecado ele corrompe. Existem pecados, principalmente pecado na área sexual, que ela espalha sobre a família, sobre os filhos. Ela traz maldição, ela traz tantas coisas. Nós precisamos voltar a enxergar o pecado como Deus enxerga. E Deus, Ele odeia o pecado. Mas Ele ama o pecador. E mais uma vez nós recebemos o perdão de Deus nessa manhã. Nós precisamos enxergar também a graça de Deus na nossa vida. Nós somos muito mais amados do que nós pensamos ser. E nós somos muito mais pecadores do que nós pensamos ser. Mas a graça e a bondade do Senhor, ela nos trata. Jesus está nos chamando de volta mais uma vez. Se você, ouvindo essa palavra, se arrepender dos seus maus caminhos, Jesus ele é poderoso para te purificar e te perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Irmãos, nós precisamos voltar a ver
que o fato de nós termos sido perdoados por Deus não é pouca coisa. Nós fomos perdoados por Jesus e isso era uma dívida impagável. Eu e você, nós não poderíamos pagar essa dívida. Mas Jesus, ele assumiu o nosso lugar. Na cruz, ele recebeu a condenação que era minha, essa condenação que era sua. E ele ressuscitou. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dívidas. Ele nos perdoou, Ele nos restaurou. E eu finalizo dizendo, concluo agora, a minha e a sua resposta a esse amor não pode ser uma mornidão espiritual. A minha e a sua resposta ao perdão de Jesus sobre a nossa vida não pode ser um coração endurecido, olhos cegos, um orgulho, porque eu tenho muitos anos de igreja, porque eu tenho um cargo na igreja, porque eu sirvo em algum departamento da igreja. Não! A minha e a sua resposta ao perdão infinito de Jesus é o nosso amor, é o nosso coração, é a nossa dedicação. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Fique de pé no nome de Jesus. Está na hora de nós abandonarmos todas as nossas desculpas. O Senhor diz no verso 19 de Apocalipse 3: eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Nessa manhã nós nos arrependemos e voltamos ao Senhor. Hoje é o dia de abandonar todas as desculpas. Chega de desculpas. Não me mande mensagem dizendo: pastor, eu não fui na igreja. Não. Diga ao Senhor por que você não veio à igreja. Diga ao Senhor por que você não veio ao culto fé, porque você não participa de um GC. Diga ao Senhor. Reorganize as suas prioridades. Restaure o altar da adoração. Pare de justificar aquilo que é pecado. Confesse aquilo que você tem escondido. Peça ajuda. Hoje é o dia de voltar ao primeiro amor. Hoje é o dia de voltar para Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar selando essa palavra. Senhor, não temos palavras para te agradecer. Obrigado pela correção que o Senhor nos trouxe hoje. Pai, e eu te peço, Pai, no nome de Jesus, Senhor, que eu não volte a pregar essa palavra tão cedo, Pai. Tenha misericórdia da nossa igreja, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Como diz a canção, Senhor, dá-nos um coração igual ao teu. Que adianta nós cantarmos uma canção como essa quando o nosso coração ele está duro diante do Senhor? O que adianta, Senhor, termos aparência de santidade quando na verdade temos pensamentos impuros, temos práticas abomináveis ao Senhor? Pai, tenha misericórdia de nós mais uma vez. Nós te pedimos perdão, nos arrependemos e nos comprometemos a sermos zelosos. A partir de hoje, até o final do dia, até o final da semana, até o final do mês, Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a sermos zelosos. Ajuda-nos a te buscar nas madrugadas. Ajuda-nos a orar, a ler a tua palavra, a entregar a nossa vida, a abandonar o pecado.
Ajuda o teu povo e a tua igreja. Senhor, nessa manhã, nós compramos do Senhor ouro refinado. Nós compramos do Senhor vestes novas. Nós compramos do Senhor colírio para os nossos olhos. Pai, a minha oração, e eu finalizo, que as próximas pregações, o Senhor possa ver o resultado da nossa atitude, Pai, e o Senhor possa se alegrar conosco. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos alegrar o seu coração. Para nós, ó Pai, o teu sorriso, Paizinho, o teu sorriso, Papai, Abba Pai, o teu sorriso é tudo que nós queremos ver. É tudo que nós precisamos, é sentar no teu colo, Jesus. Obrigado pelo seu perdão. Obrigado pela sua restauração. Nós vamos continuar louvando o Senhor com o nosso melhor. Seja conosco, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor mais uma vez.